O Bosque das Almas Perdidas. Em uma pequena cidade, escondida nos limites de um denso bosque, havia um lugar conhecido como o Bosque das Almas Perdidas. Dizia-se que quem se aventura por seus caminhos sombrios corre o risco de nunca mais ser encontrado. Ninguém sabia ao certo o que havia lá dentro, mas os rumores de avistamentos de espíritos assustadores e vozes sussurrantes eram constantes. Um grupo de amigos, atraídos pelo mistério e pela adrenalina, decidiu explorar o Bosque das Almas Perdidas em uma noite de lua cheia. Eles adentraram os enferrujados, sentindo uma mudança na atmosfera imediatamente. O vento sussurra entre as árvores, como se alertasse os visitantes para o perigo iminente. Conforme caminhavam pelos trilhos estreitos, os amigos notaram uma presença inexplicável ao seu redor. Sombras se movem rapidamente entre as árvores, enquanto risadas perturbadoras ecoavam pelo ar. Cada passo parecia afundar mais na escuridão assustadora do bosque. À medida que avançavam, perdia a noção do tempo e da direção. Os trilhos pareciam se estender infinitamente, levando-os cada vez mais fundo no coração do Bosque das Almas Perdidas. A escuridão se tornou mais densa, dificultando a visão e aumentando a sensação de estar sendo observado. De repente, Pedira ouvir vozes sussurrantes ao seu redor. Chamados desesperados e lamentos encheram o ar, emanando de todas as direções. Os amigos sentiram-se arrepios percorrendo seus corpos enquanto tentavam desesperadamente encontrar a fonte dos filhos perturbadores. Enquanto lutavam para encontrar uma saída, uma névoa sinistra envolvendo o bosque, obscurecendo ainda mais sua visão. Sombras pesadas dançavam na periferia de sua visão, fazendo-os questionar sua própria sanidade. Ecos assustadores preenchiam o ar, parecendo guiar os amigos cada vez mais fundo no labirinto macabro do Bosque das Almas Perdidas. Em um momento de desespero, viu uma luz fraca brilhando entre as árvores. Seguiram-na, esperançosos de que aquela fosse a saída tanto procurada. No entanto, ao chegarem ao local, se depararam com uma clareira repleta de lápides antigas. A clareira era o local de descanso final das almas perdidas que vagavam pelo bosque. As vozes sussurrantes se intensificaram, enchendo seus ouvidos e suas mentes. Os amigos se juntaram diante das lápides, sentindo o peso da tristeza e do desespero das almas que não conseguiram encontrar a paz. Movidos pela compaixão e orientação, os amigos fizeram uma promessa solene: ajudariam as almas a encontrar a paz que tanto buscavam. Eles embarcaram em uma busca pela verdade, desvendando a história do Bosque das Almas Perdidas e das almas aprisionadas lá. Com coragem, eles enfrentaram testes e desafios assustadores, lutando contra forças motoras que tentaram impedir-los de cumprir sua missão. Conforme desvendavam os segredos do bosque, as almas perdidas se aproximavam cada vez mais de sua redenção. No final, com experiências e experiências, os amigos conseguiram libertar-se como almas aprisionadas, permitindo que elas encontrassem a paz finalmente. O Bosque das Almas Perdidas se tornou um lugar de tranquilidade e serenidade, livre das forças sinistras que o assombravam. As histórias dessas almas automáticas e das provações que enfrentaram no Bosque das Almas Perdidas se tornaram lendas na cidade. O bosque, uma vez temido e evitado, foi transformado em um local de respeito e reverência, um combustível constante da importância de enfrentar o desconhecido e encontrar a redenção. A Casa do Desespero. Havia uma casa abandonada no final de uma estrada deserta. Chamada de a Casa do Desespero, ela era conhecida como um lugar amaldiçoado, onde acontecimentos sombrios e inexplicáveis ocorriam. Ninguém ousava se aproximar, exceto por um grupo de amigos destemidos que decidiram explorar a casa em uma noite chuvosa. Ao entrarem na casa, sentiram uma atmosfera pesada e opressiva. O ar estava impregnado de um cheiro de mofo e decadência. As paredes estavam descascando e os móveis estavam cobertos de poeira e teias de aranha. Cada passo ecoava pelos corredores sombrios, criando uma sensação de inquietação nos amigos. Conforme exploravam os propósitos, esperavam ouvir ruídos inexplicáveis. Portas rangiam e batiam sozinhas,
enquanto passos arrastados ressoavam pelo andar de cima. O som de sussurros distantes enchia o ar, tornando o ambiente ainda mais assustador. Em um dos quartos, encontrei um antigo espelho de corpo inteiro. Ao olharem para ele, suas emoções pareciam distorcidas e perturbadoras. Os amigos sentiram um arrepio percorrer suas espinhas enquanto suas imagens no espelho se movem de forma independente. À medida que avançavam pela casa, pensavam a ter visões vistas. Sombras sinistras se movem rapidamente pelo canto dos olhos, figuras fantasmagóricas surgiam e desapareciam nas sombras. O medo crescia a cada momento, mas a curiosidade os impelia a continuar. No porão, descobrindo uma sala secreta, escondida atrás de uma porta camuflada. Lá dentro, encontrei uma coleção de macabros remanescentes, bonecos que pareciam ter vida própria, livros de feitiçaria antiga e fotografias de pessoas desconhecidas com expressões de terror congeladas em seus rostos. Foi então que eles ouviram um choro angustiante, ecoando pelos corredores. Seguiram o som até um dos quartos e, ao abrirem a porta, depararam-se com uma menina pálida e desfigurada, sentada em um canto escuro. Seus olhos vazios refletiram a tristeza e a solidão de uma alma aprisionada. A menina sussurrou seu nome, pedindo ajuda para ser libertada. Com coragem, os amigos decidiram investigar a história por trás da menina e da casa amaldiçoada. Descobriram que ela era o espírito de uma criança que havia sido vítima de um terrível crime naquela casa, décadas atrás. Determinados a ajudar a alma atormentada, os amigos embarcaram em uma jornada perigosa para desvendar a verdade e colocar a alma da menina em paz. Enfrentaram entidades malévolas, desvendaram segredos sombrios e desafiaram forças sobrenaturais. No final, com coragem e sofrimento, eles conseguiram libertar a alma da menina e dissipar a maldição que assolava a casa. A paz finalmente suportou a casa do desespero, agora livre dos terrores que a assombravam. O Pacto das Sombras. No centro de uma cidade pacata, havia uma casa aparentemente comum. No entanto, essa casa abrigava uma sociedade secreta conhecida como o Pacto das Sombras. Composta por bruxos e seres das trevas, eles realizaram rituais sombrios para obter poder e imortalidade. A vida cotidiana da cidade era apenas uma fachada para o que insistia nos bastidores. Um jovem chamado Lucas, intrigado por rumores sombrios, decidiu investigar o mistério que cercava a casa. Ele não imaginava que sua curiosidade o levaria a um pesadelo terrível que mudaria sua vida para sempre. Lucas conseguiu entrar na casa secreta, desvendando passagens ocultas e salas proibidas. Testemunhou rituais macabros, onde membros do pacto evocavam entidades demoníacas e se entregavam a práticas nefastas. Em seu caminho, Lucas encontrou uma jovem, Sofia, uma vítima cativa do pacto. Ela teve com ele a história assombrosa de como foi recrutada à força pelo pacto e a terrível verdade por trás de seus segredos sombrios. Juntos, Lucas e Sofia se propuseram a acabar com as atividades do Pacto das Sombras e libertar as almas aprisionadas. Enfrentaram desafios perigosos, desvendaram enigmas complexos e confrontaram bruxos poderosos. No clímax da história, Lucas e Sofia se viram cara a cara com o líder do pacto, um bruxo maligno chamado Malachi. Uma batalha épica se desenrolou, com feitiços lançados e poderes sobrenaturais em jogo. Foi uma luta entre a luz e as trevas, onde o destino da cidade estava em jogo. Com coragem e astúcia, Lucas e Sofia conseguiram derrotar Malachi, dissipando uma energia maligna que envolveu a casa e a cidade. O Pacto das Sombras foi desfeito, suas atividades encerradas para sempre. Lucas e Sofia, agora heróis improváveis, se despediram, sabendo que seu encontro mudou suas vidas para sempre. A cidade voltou à sua tranquilidade, inconsciente da batalha oculta que aconteceu nas sombras. Essas duas histórias tolerantes e emocionantes nos lembram que o mal pode se esconder onde menos esperamos, e que a coragem e a experiência são necessárias para enfrentar o terror que nos cerca. O legado amaldiçoado. Em uma pequena cidade, havia uma residência controlada, conhecida como a Mansão dos Corvus.
Acredita-se que a família Corvus, proprietária da mansão, possuía um legado amaldiçoado que perdurava por gerações. Ninguém ousava se aproximar da mansão, exceto um grupo de investigadores paranormais certos a desvendar seus segredos. Os investigadores, compostos por Alex, Laura, Gabriel e Sofia, adentraram a mansão com seus equipamentos especializados. Logo ao cruzarem o portão enferrujado, sentiram uma atmosfera pesada e opressiva. O vento uivava através das janelas quebradas, enquanto as sombras dançavam nas paredes. À medida que exploravam os corredores escuros, os investigadores esperavam a ouvir sussurros inquietantes. Portas se fechavam e abriam sozinhas, como se a casa estivesse viva. Luzes piscavam e objetos se moviam misteriosamente, deixando-os com a sensação de que não estavam sozinhos. Conforme avançavam, depararam-se com fotografias antigas e perturbadoras que retratavam membros da família Corvus em poses estranhas e olhares sinistros. À medida que estudavam as fotos, percebiam um padrão perturbador. Os olhos dos Corvus pareciam seguir seus movimentos, como se observando cada passo dos investigadores. Em um quarto empoeirado, encontrei um diário antigo que revelou segredos obscuros da família Corvus. Descobriram que eles haviam se envolvido com práticas ocultas e invocado forças das trevas. A maldição que assombrava a mansão era uma consequência de seus atos malignos. Conforme o grupo mergulhou mais fundo no mistério, a energia sobrenatural se intensificou. Sombras humanoides se materializavam nas paredes, rostos distorcidos surgiam nas sombras, e vozes sussurrantes ecoavam pelos corredores. O clímax chegou quando os investigadores se depararam com um portal oculto na adega. Ao atravessarem, foram transportados para uma dimensão aterradora, onde os espíritos atormentados dos Corvus os aguardavam. Os espíritos clamavam por vingança e tentavam possuir os investigadores, desejando que eles se tornassem parte da maldição eterna. Determinados a quebrar o ciclo de terror, os investigadores encontraram um antigo preservado, um medalhão sagrado que continha o poder de selar como almas perturbadas. Com coragem e trabalho em equipe, eles conseguiram usar o medalhão para libertar as almas dos Corvus, dissipando a maldição que assombrava a mansão. Exaustos, mas aliviados, os investigadores saíram da mansão dos Corvus, sabendo que tinham desempenhado um papel crucial na restauração da paz. A mansão, agora vazia de energia maligna, tornou-se um símbolo de superação e redenção, uma prova de que a coragem e a vitória podem prevalecer sobre o mal.